fato, chegou-se à reinvenção total, ou a uma tentativa de reinvenção absoluta do significado de ser homem e de ser mulher. É indiscutível realmente que haja um impulso masculino de dominar a mulher, mas também a intenção feminina de controlar o homem. Isso está bem descrito em Gênesis 3,16, quando Deus mesmo descreveu as consequências da queda no pecado. Desde então, essa guerra horrorosa do sexo tem, de fato, tomado formas e proporções deploráveis. Alguma coisa, portanto, precisava realmente ser feita para curar esta ferida letal, né? Então, essa questão, tanto do homem, né, querer dominar a mulher e a mulher querer dominar o homem, a gente sabe que é a consequência do pecado, né? Como fala que a coisa descontrolou toda por causa do pecado. Não era assim antes, né, do pecado. Quando Deus criou, era tudo perfeito, vivia tudo em harmonia, o homem com Deus, né, em primeiro lugar, o homem e a mulher com Deus, e entre si, no relacionamento deles, era perfeito, antes da queda. Depois do pecado, a coisa começou a tomar um rumo diferente. E isso que nós vemos, que a humanidade veio até Noé, Deus teve que destruir, né, por causa que a coisa desembocou de uma forma, né, o pecado realmente tomou uma proporção, né, que cheirou mal as narinas de Deus, e Deus destruiu, né, com o dilúvio. No tempo salvou só Noé e sua família, né? E agora a gente vê também essa proporção, como a coisa está chegando de novo, né? Como nos dias de Noé, nós vivemos dessa maneira. Porque quando nós olhamos as coisas que estão acontecendo, nós vemos que está como nos dias de Noé. Não está diferente, ou sei lá se não está pior, né? Porque a coisa está feia, está complicado. A gente vê isso porque justamente por causa do pecado. Essa é a realidade, né? Tudo isso que nós vemos é simplesmente porque o homem decidiu ser independente de Deus, né? O homem e a mulher decidiram ser independentes de Deus, se afastar, né, da direção de Deus, dos princípios de Deus. E quando nós fazemos isso, as coisas não dão certo, né? Deus deixou os seus princípios para a gente seguir e para dar certo, porque quando nós... o objetivo dessas lições é nos levar de volta aos princípios de Deus, como Deus criou, né? Porque quando nós olhamos para essa lição, e hoje nós vemos até nós, né, Igreja do Senhor, povo de Deus, temos que analisar a nossa vida e voltar para os princípios da palavra de Deus, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja há muito tempo, mas ainda temos que corrigir a nossa rota, porque olhamos para a nossa vida e vemos que muita coisa ainda está fora dos princípios da palavra de Deus, e precisa ser corrigido, né? Nós temos que voltar aos princípios da palavra de Deus, e é isso que esses estudos têm nos levado, porque quando nós começamos a analisar muitas coisas, né, tem, até na nossa própria vida, está fora dos princípios, precisamos voltar para os princípios da palavra de Deus. Hoje nós vemos, assim, questão de família, a gente vê muitos escândalos no meio, né, até de liderança, pastores, do meio evangélico, muitos escândalos. Por quê? Porque está fora da rota, porque não voltou. O que acontece? Muitas vezes nós nos convertemos, né, tomamos uma decisão, mas às vezes não alinhamos a nossa vida com os princípios da palavra de Deus, como realmente deve ser. Às vezes nos convertemos, a gente vem para a igreja, começamos a frequentar a igreja, começamos a ser aí ensinados, né, doutrinados dentro da palavra de Deus, mas às vezes nós deixamos muita coisa na nossa vida fora da rota, fora da palavra de Deus, né?
E nós precisamos alinhar isso. Aí, se nós continuamos com... a gente vem para o Senhor, para o reino de Deus, e continuamos com princípios que a gente tinha lá fora, com princípios errados, distorcidos, a nossa vida não vai aprumar. Não é? Muita coisa vai ficando. Então, hoje nós vemos muitos casamentos destruídos, não é? No meio evangélico, até de pastores, de líderes. Por quê? Porque não alinhou a vida aos princípios da palavra de Deus. Essa é a verdade. Porque essa não é a vontade de Deus, né? Essa não é a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, como Deus criou. Então, o que acontece? Mas, por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, continua, às vezes, com os princípios errados, com os princípios mundanos, não alinha a vida dentro da palavra de Deus. Então, muitas coisas que, às vezes, ainda nós fazemos, nós precisamos analisar se está de acordo com os princípios de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Para nós voltarmos à essência, voltarmos aos princípios, nós temos que analisar a nossa vida. E aquele que está fora do prumo, temos que colocar no prumo. Temos que endireitar as nossas veredas, né? E ver que caminho que nós temos andado. Como está a nossa vida pessoal? Como estão os nossos relacionamentos? Como está a nossa família? Como está a nossa vida espiritual? Como está? Está alinhado? Nós estamos alinhando, a gente sabe que é um processo, mas nós estamos alinhando a nossa vida com os princípios de Deus, ou simplesmente nos acomodando, porque o que acontece, que muitas vezes nós nos acomodamos a uma situação, né? Nos acomodamos àquilo que nós estamos vivendo e nós ficamos ali, nós não avançamos. Porque nós temos que avançar. No reino de Deus, nós temos que avançar. Cada dia, nos princípios de Deus, nos princípios da palavra de Deus, e procurar endireitar a nossa vida, endireitar nossas veredas, em vez de falar assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Hoje o mundo está assim. A gente ouve isso no meio da igreja. Às vezes nós falamos, é assim mesmo. Hoje é normal, né? E aí o que acontece? Nós nos conformamos com esse mundo em vez de levar para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformar. Nós temos que transformar e não se conformar. Mas o que nós temos visto, muitas vezes é que nós temos nos conformado com este mundo, em todos os sentidos. Gente, é a moda. Muitas vezes olhamos certas modas, certos costumes, formas de vestir que não coincidem, né? Tem muitas modas escandalosas, mas nós nos conformamos. É a moda. Aí passamos até a usar e está errado. Nós temos que ter cuidado. Mas simplesmente nos conformamos. E aí nós vamos fazendo o quê? Vamos tomando forma. É a nossa maneira de falar, às vezes a nossa maneira de viver, os nossos procedimentos no nosso dia a dia, no meio da família, né, nos relacionamentos, nós nos conformamos com este mundo. E aí nós tomamos a forma do mundo. Em vez de transformar, de mudar, não, nós tomamos essa forma. E aí acontece isso que nós temos visto. Aí nós vamos totalmente saindo fora, né, dos princípios de Deus, dos princípios da palavra de Deus, saímos fora da rota, né? Então isso é muito ruim. E nós precisamos voltar, né, para ser curada, né? Como fala, curada essa ferida letal que foi causada lá no Éden por causa do pecado e estendeu a todas as gerações, né? Nós precisamos o quê? Nos amoldar aos princípios de Deus, deixar o Espírito Santo mudar, o Espírito Santo transformar a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Nós precisamos disso e não nos conformar, tomar essa forma que o mundo, né, tem colocado, e muitas vezes nós temos que
né, entrar nisso daí. Pelo contrário, vamos ver os princípios de Deus. Não são poucos salvadores que têm se destacado no corredor da história. Talvez o princípio desses seja o casal Simone de Beauvoir. Nossa, Beauvoir, meu Deus. É francês, né? Que foi de 1908 a 1986, e Jean Paul, deve ser isso, né? Que também foi o marido, não sei se pelo que eu vi aqui, o negócio era feio, né, entre eles, né? Muito esquisito aí. Pelo que nós vamos lendo aí, a gente vê que eles realmente, né, destruiu muita coisa, né, em vez de, né? Então eles fizeram, principalmente a mulher aí, né, criou esse movimento feminista, e ela é tida como a mãe da segunda onda do feminismo, cuja bandeira é o quê? A libertação, a salvação da mulher do fator biológico, né? E das construções sociais, né? Ela escreveu, inclusive, o livro que é considerado aí a Bíblia feminista, e que chama O Segundo Sexo, né? E aí, isso daí, quando você vai lendo, as ideias dessa mulher é realmente terrível. Ela simplesmente destruiu, né, a mulher, não, mas só que é tida como, né, é a mãe, né, da onda aí da segunda onda do feminismo. A frase clássica, né, dessa Simone, do Segundo Sexo, é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Totalmente fora dos princípios de Deus, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Quer dizer, então qualquer um pode se tornar mulher, né? Porque não nasce mulher, hã? Não, na cabeça dela, estou falando, não é nós, não. Né? Estou falando no conceito dela, quer dizer, qualquer um pode se tornar mulher, não nasce mulher. Então você escolhe, você vê de onde vem essa ideia que agora está mais do que nunca, né? Fluindo aí, porque ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então qualquer um pode, né, mudar aí de sexo, né? Escolher o que quer ser. Então, você vê que é uma ideia totalmente diabólica, totalmente satânica. E é uma coisa que explodiu, né? E hoje mais do que nunca, né? Porque hoje a coisa cresceu, né? E, então, para a autora, nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É um conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. É só Jesus na causa, né? Essa ideia totalmente fora dos princípios de Deus. Então, e pior, né? Que isso daí muita gente defende e acha que é isso mesmo. Acredita nisso, né? Como eu falei, saiu fora da rota dos princípios da palavra de Deus. Em outras palavras, né, ela defende a distinção entre sexo e gênero. O primeiro, o sexo, é um fator biológico ligado à constituição físico-química do corpo humano. Já o segundo, o gênero, né, é construído pela sociedade, ou seja, ser homem ou ser mulher não é um dado natural, mas algo performático e social. Isto é, ao longo da história, cada cultura criou os padrões de ação e de comportamento determinado, né? Gênero, portanto, sendo portanto, passivo de ser mutante, né? Quer dizer, na mentalidade dela, né,
ninguém nasce homem ou mulher, a questão de gênero, que é totalmente fora, porque a própria Bíblia fala, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, pronto, é isso, né? A gente já nasce assim, mas na ideia dela não, né? É uma coisa que vai sendo construído e tal, né? Então você pode definir, você pode escolher, você pode, né, mudar se você quiser. Então é totalmente fora do padrão da palavra de Deus, né? Perceba que na definição de Simone, o ser humano não passa de massa física química, corpórea, inserida em um construto social. Nada se fala de alma, de transcendência ou de criador. Obviamente que se trata de uma visão puramente naturalista e materialista do ser humano, oriunda do evolucionismo darwinista, né? A ideia dela, porque esse tipo de pessoas, né, que criaram todos esses conceitos que a gente vê aí hoje, a pessoa ela não pensa que o ser humano é um ser construído por Deus, foi criado por Deus, nós temos corpo, alma e espírito. Para eles, não, né? Eles só pensam nesse plano material. Nasceu, cresceu, morreu, é aqui. Então, você tem que escolher, você tem que viver, você tem que desfrutar, você tem que fazer tudo que dá na cabeça. Por quê? Porque eles acham que é aqui. Eles não pensam no lado espiritual, né? Que nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós somos seres espirituais, né? Que a vida não acaba aqui. Eles não pensam por este lado. E aí, eles levam como diz, para descambar mesmo, para a pessoa entrar num conceito totalmente errado, totalmente fora da palavra. Pelo contrário, eles nem falam em Criador, eles não falam em Deus, eles não pensam assim, né? Eles não pensam, eles querem assim, realmente destruir. A gente vê que é algo realmente diabólico. Essas pessoas são realmente usadas pelo inimigo para, né, difundir esse tipo de ideia no meio do ser humano. E as pessoas que são fracas, né, que não conhecem a palavra de Deus, que não buscam a palavra de Deus, eles aceitam isso como verdade absoluta. Não, isso é realmente assim. E aí vão entrando por este mundo, né? Quando nós não buscamos a palavra de Deus, quando nós não oramos, quando nós não temos comunhão com Deus, né, vamos engolindo qualquer coisa que oferece. O diabo vai difundindo as ideias dele e as pessoas vão engolindo tudo isso, achando que é assim mesmo. Por quê? Porque não tem firmeza na palavra de Deus, né? Não está firme na palavra de Deus. Não conhece a verdade da palavra de Deus, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus. Aí a pessoa vai entrando por esse tipo de caminho, né? Surgem essas pessoas usadas pelo maligno, né, para difundir esse tipo de mentalidade, de ideia, e as pessoas vão achando que é assim, e vão, né, tomando essa forma maligna que está sendo colocada, né? E hoje, mais do que nunca, essa nova geração, né, uma nova geração que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra de Deus, que não tem comunhão com Deus, a gente vê muito claro isso, as pessoas aceitando esse tipo de mentalidade, esse tipo de ideia. Por quê? Porque realmente eles estão vulneráveis. E principalmente hoje, o mundo da tecnologia, que as pessoas, né, estão mais ligadas à tecnologia, ao celular, né, às redes sociais, do que a palavra de Deus, do que a oração, do que a comunhão com Deus. A gente vê pessoas assim, voadas, né? Às vezes eu olho e falo, meu Deus, totalmente, como dizem, né, fora da casinha, porque não tem essa estrutura, né? Nós pegamos já um pouco, né, já essa transição, né,
Pegamos um tempo que não tinha tanto não tinha as redes sociais, não tinha tanto essas coisas, nós tivemos uma formação e pegamos essa transição. E a gente sabe que não é fácil, não é? Não é fácil hoje, porque hoje tudo sabe, a gente é bombardeado constantemente, né? Pelas redes sociais, a gente é bombardeado. Nós temos que saber escolher, tem que saber dizer não, né? Temos que fazer as nossas escolhas. Agora, essa geração que já foram criada dentro desse sistema, está muito difícil. Temos que orar muito pela nova geração, né? Para que eles tenham experiência com Deus, para que eles realmente tenham experiência tremenda com o Espírito Santo, para que eles possam entender e compreender a vontade de Deus. Precisamos orar muito, 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 muito mesmo, porque não é fácil, porque eles foram criados dentro desse sistema, que é um sistema realmente complicado. A gente vê claramente isso. E não é fácil para eles, né, concentrar, sabe, entrar na verdade da palavra de Deus, ele está assim, né, em comunhão. Então nós precisamos orar muito para que eles tenham experiência com Deus, porque o que vai mudar essa nova geração é a comunhão com Deus, é a experiência com Deus, porque quando eles tiverem experiência com Deus, aí as coisas vão mudar. Porque se eles não experimentar Deus, se eles não experimentar o poder de Deus, vai ser muito difícil. Muito difícil. Porque conhecer de ouvir falar é uma coisa. Mas quando os teus olhos veem, quando você experimenta, é outra coisa. E é isso que essa nova geração tem que experimentar. Essa experiência mesmo com Deus, de ser tocado, de ser transformado, sabe, de viver uma experiência mesmo assim, que eles vão falar, gente, isso é melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Porque realmente, quando nós temos experiência com Deus, isso é melhor do que qualquer coisa que o mundo venha oferecer. Qualquer ideia que venha a ser colocado. Gente, não tem. Quando você tem experiência com Deus, isso muda completamente os nossos conceitos e a nossa maneira de ver. Nós somos realmente transformados e nós precisamos disso. Precisamos dessa experiência cada dia com Deus, porque isso vai mudar completamente, né? Porque nós não ficamos vulneráveis quando nós temos comunhão com Deus. Se nós não temos comunhão com Deus, nós ficamos muito vulneráveis. Muito. Qualquer um, seja quem for. Se não tem profundidade, se não tem raiz em Deus, se não está enraizado na rocha, como Jesus falou. Construir a casa sobre a rocha. Essa casa é a nossa vida também, não é só a nossa família, mas a nossa vida também, ela precisa ser enraizada, construída na rocha, que é Jesus, que é a palavra que Jesus, né, nos ensinou e deixou. Quando nós enraizamos, não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, qualquer ideia maligna, qualquer coisa que o inimigo sopra, a gente vai para cá, vai para lá, não. Então, é isso que nós precisamos, voltar a isso, né? Voltar a essa essência, de ter essa comunhão todos os dias com o Espírito Santo de Deus, né? Ter essa vida enraizada mesmo, né? Receber da fonte correta, da fonte certa, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Aí nós vamos estar fundamentado e não vamos ser enganados por qualquer coisa, né? Ainda em O Segundo Sexo, né? Ela escreveu aí, o opressor, no caso o homem, olha só, o opressor, né? No caso o homem, não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, no caso é a mulher. Ou seja, a autora estava denunciando
não apenas o que ela chamou de hierarquia social do gênero masculino, mas também o que ela passou a descrever como a cumplicidade feminina com sua própria opressão. Desse modo, o livro serviu como pontapé para que diversas vertentes feministas se debruçassem sobre a questão e buscassem formas de resolver a chamada desigualdade entre os gêneros, isto é, participação na economia, acesso à educação, empoderamento político das mulheres, né? As mulheres, elas podem participar de tudo, não é isso, né? As mulheres, elas podem trabalhar, elas podem se envolver com as coisas, mas da maneira correta, né? Da maneira correta. Não, o problema é que veio essa guerra entre os sexos. Então, um querer, né, sobrepor o outro e dominar, né, as mulheres dominar os homens querer dominar as mulheres, que foi a forma totalmente errônea, errada, que entrou, né, na sociedade. Não foi assim que Deus criou, né? Cada um com o seu papel, né? Cada um tem o seu papel. Um querer passar, né, por cima do papel do outro não funciona. Não funciona, não dá certo. Essa é a questão, né, que virou as coisas de ponta cabeça por causa disso. Em Memórias de uma Moça Bem Comportada, outra autobiografia, né, dessa Simone, publicada em 1958, ela escreveu: o mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a eles quem, na visão da filósofa, as imposições sociais e o peso do conservadorismo são capazes de matar as mulheres. Bastante atenção neste ponto, né? Como ela chamou, né, a Simone, chama de imposição sociais e conservadorismo, nada mais são do que a moralidade judaica cristã e a fé religiosa das mulheres de sua geração. Ou seja, para se libertar as mulheres, há de se destruir a fé cristã e se desconstruir todos os valores morais dela advindos, e sobre as quais se edificou todo o mundo ocidental. Para que não haja dúvida sobre isso, averigue um pedacinho da vida pessoal desta mulher, né? Imagina a ideia, e hoje a gente vê isso, a mesma coisa, gente. O que tem que ser destruído? Os conceitos, né? Destruir os conceitos judaicos, cristãos, né? A fé cristã tem que ser destruído, né? Isso aí é o atraso da sociedade, né? A fé cristã, a Bíblia, a palavra de Deus é o atraso da sociedade. É isso a mentalidade deles. E eles querem destruir isso. Então você sabe de onde vem, né? Não precisa nem falar de onde vem essas ideias malignas, né? Há 80 anos, né, em 1943, ela era convidada, né? Era publicada a convidada estreia literária de Simone. Catalina Guerreiro escreveu que esta é uma das melhores obras da francesa, imagina. Agora, pasmem, o livro enfoca o triângulo amoroso de Simone, Jean Paul e com uma jovem que fascinava ambos, né? Havia dois propósitos principais, calçando o texto autobiográfico, né, da Simone: questionar o que ela chamava de modelo burguês, de casal e de família, explorar o que ela considerava os dilemas existencialistas da liberdade, da ação e da responsabilidade individual. Olha que coisa mais diabólica, né? E isso escrito, né, ela escreveu, que era a própria história dela, né? Aí você vê o que virou este mundo, né? Baseado nesses conceitos
maligno desta mulher, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas ideias, né, feministas, às vezes permeiam no meio, né, da igreja também. Nós temos que ter muito cuidado, saber as raízes disso. Por isso que ela coloca nesse estudo essas raízes feministas, porque, como você vai ver mais para frente, eu falo aqui, tem muitos cristãos que admiram esses conceitos desta mulher. Às vezes lê trechos, coisas dela, e acha que está correto, mas não conhece o histórico, não conhece o estilo de vida dela, a forma que ela introduziu esse tipo de conceito, né, no meio das feministas. E muita gente acaba concordando com certas ideias dela, né, e achando que está tudo bonito, mas não conhece a raiz, não conhece, né, a profundo como ela era, as ideias dela, né? Por isso que ela escreve isso daí, né, que ela põe esses trechos, né, dentro do estudo, para que a gente venha entender da onde surgiu esses conceitos, que são conceitos totalmente errados, totalmente malignos, né? A convidada foi uma autobiografia, uma constante que marcaria seus romances, ensaios, memórias e diários, além de, claro, uma vasta correspondência com seu companheiro, também filósofo, existencialistas, né? Que foi o Jean Paul, aí, o marido, que era marido dela, né? E também ele era escritor, né? Ele também era, né, junto com ela. E também o escritor americano Nelson, né? Seu Amor Transatlântico, né? A mulher era, né? Só a graça, né? E e tudo se constrói incluindo a felicidade e, claro, identidade pessoal. Ela abraça uma filosofia que confia às pessoas, e só a elas, a responsabilidade de moldar seus próprios destinos. O sujeito é o capitão de sua própria alma e destino. Sociedade dos poetas mortos, né? Nesse sentido, essa Simone e o marido dela, né, casal mítico da natureza do mito lendário, inventaram um modo de vida ousado, cujo radicalismo está fora do alcance da maioria das pessoas, né? Ela criou aí um estilo de vida, né? Cada um escolhe como quer ser, escolhe o seu destino, como ela coloca aí, né? Cada um escolhe o seu destino. Então, você pode fazer o que quiser, que está tudo certo, né? Como eles não acreditam, né? Eles não acreditavam, né, em Deus, não acreditavam no Criador, não acreditavam, né, que nós somos corpo, alma e espírito, então vale tudo. Essa é a ideia. O vale tudo, né? E ela acabou difundindo essa ideia, né, nos seus livros, e todo mundo acha lindo, maravilhoso, né? E aí acaba o quê? Destruindo os conceitos, né, judaico-cristã, a fé religiosa, né? Acaba destruindo, porque isso é muito moralista, né? Aí, os princípios da palavra de Deus são muito rígidos, né? Não dá. Então, vamos deixar de lado. Faz de conta que isso nem existe. Então, vamos viver do jeito que dá na nossa cabeça, nós vamos fazendo, né, o que nós queremos, e aí vai, né, construindo o que eles realmente achavam que era o correto, o certo. Cada um faz suas escolhas e cada um vive do jeito que quer, né? Todo mundo é livre, tem a liberdade de fazer as suas escolhas e viver o jeito que quer. Então, essa é a mentalidade dela, né? A mentalidade maligna que a gente vê
durante que essa primeira introdução aí. Aos 50 anos, ao escrever Memórias de uma Moça Bem Comportada, em 1958, se empenhou ao máximo em mostrar que superaram a prova e que, a partir daí, formaram uma espécie de corpo único com duas cabeças. Um casamento que terminou com a morte dele, em 1980, ela morreria 6 anos mais tarde, e que superou os altos e baixos emocionais de novos trios amorosos, sempre com jovenzinhas, Sim, pedofilia, pederastia, relações sexuais múltiplas, disse até de sedução de garotas menores de idade para a satisfação sexual de Sartre, que é o marido dela, o João Paulo. Quer dizer, ela aí achava isso, até concordava. E de amantes mais ou menos estáveis na vida de ambos. O escritor Nelson é um jovem... Cleude? Que é isso aí? Nelson... Claude, diretor de cinema. Dentre os filmes está Schwartz, sei lá que raio que é isso aí, em 1985, sobre o Holocausto sofrido pelos judeus, e jornalista francês no caso dela. Fugiu de se casar, viveu sua bissexualidade, renunciou à maternidade, incompatível, segundo sua opinião, com sua vocação de escrever, que lhe tomava muito tempo e liberdade. Se concentrou plenamente em construir uma vida e uma obra consequente com suas ideias, com um rigor e uma exigência, que extrapolou a todos os âmbitos de sua existência. Bem, o histórico dela é terrível, O histórico dela é terrível, Misericórdia. Sua grande ousadia foi questionar a feminilidade e elevá-la à categoria de mito, de algo fabricado. Assim ganhou a imortalidade, E aí, ela atacando isso, ganhou a imortalidade. Quer dizer, achava que estava tudo maravilha e o povo aplaudindo tudo isso, De fato, o tempo todo, o que fazia Simone era tentar fugir do seu Criador, em busca de tão sonhada liberdade para cometer todo tipo de perversidade. De fato, se você tiver estômago, procure conhecer a intimidade de Simone e Jean Paul, É só entrar lá na internet se você tiver estômago. Então, melhor não edifica, Melhor não, os pedacinhos que nós vimos aqui já é de embrulhar o estômago, Agora, imagina a intimidade dela, então, melhor não, Se você tiver estômago, quiser, mas não é aconselhável, porque não vai te edificar nem um pouco, Tanto é verdade o desejo de viver sem Deus no mundo, que a própria Simone escreveu: nada, portanto, nos limitava, nada nos definia, nada nos sujeitava. Nossa ligação com o mundo, nós é que a criávamos. A liberdade era a nossa própria substância. Era-me mais fácil imaginar um mundo sem Criador do que um Criador carregado com todas as contradições do mundo. Porque é lógico e evidente, o mundo anda na contramão da palavra de Deus. Tem pessoas que falam assim, nós andamos na contramão. Não, nós não andamos na contramão. O mundo anda na contramão, nós não. As pessoas falam que nós andamos na contramão, nós não andamos na contramão. Porque quem anda na contramão corre um risco muito sério, não é? Você vai na contramão, você vai sofrer um acidente, não é? Quem anda na contramão está totalmente errado. Nós não andamos na contramão. Nós andamos na mão certa, que é a palavra de Deus, que é os princípios de Deus. Isso é andar na mão.
Agora, o mundo anda na contramão, totalmente. Por isso está o caos que está, porque ele anda na contramão, nós não, né? Então, ela achava mais fácil, né, andar dessa maneira, né, do que o quê? Imaginar Deus, né, um criador carregado com as contradições do mundo. Então, vamos fazer, é melhor tirar o criador e fazer tudo o que dá na cabeça, andar conforme o mundo prega, conforme fazer toda a vontade da carne, dos pensamentos. E a gente vê, né, no caso, o histórico dela, nesse histórico dela, a gente vê como o ser humano, sem Deus, a que ponto o ser humano pode chegar. Por quê? A partir do momento que a pessoa ela sai fora dos princípios da palavra de Deus, ela faz as suas escolhas, né? Quer andar pelos caminhos que ela escolheu, o que acontece? Gente, o vazio na alma é muito grande, né? A pessoa ela fica insaciável, e aí ela vai procurando mais e mais coisas para quê? Para saciar a sua alma, e nunca vai ser satisfeita. Essa é a realidade. Aí a pessoa ela vai cavando um poço cada vez mais fundo, porque a pessoa ela vai, né, entra numa situação terrível, e aí, em vez dela voltar para o Criador, dela voltar, não, ela começa a cavar cada vez mais fundo. Por isso que a Bíblia fala que um abismo, ela chama outro abismo. A pessoa ela começa a fazer as suas escolhas erradas, ela começa a entrar por um caminho errado, um caminho sem Deus, e ela vai. Então, ela vai se afundando cada vez mais e aprofundando cada vez mais nesse abismo. Por isso que um abismo chama outro abismo, né? A gente vê nesse caso, quer dizer, a situação pervertida que esse casal se envolveu, cada vez mais. Por quê? Porque tomou uma decisão de sair fora dos princípios de Deus, como Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea. E eles quiseram sair fora disso. Não é assim. E aí eles começam a entrar nessa decadência espiritual, moral, todas as formas. Porque o vazio na alma é muito grande. A pessoa, ela, né, aquele vazio ela tenta preencher, e aí cada vez mais ela vai se envolvendo com essas coisas erradas, essas perversidades, e ela não vai se satisfazendo, e aí vai piorando cada vez mais. Ela acha que o caminho é o quê? Experimentar mais coisas, mais coisas, mais coisas. Então esse é, né, o caminho que leva à perdição, né? A perdição, porque é uma perdição que a pessoa vai se afundando cada vez mais, né? Não existe um caminho traçado que leva o homem à sua salvação. Ele precisa inventar incessantemente seu próprio caminho, a mentalidade dela. Mas, para inventá-lo, ele é livre, responsável, autêntico, e todas as esperanças residem dentro de si mesmo. Quer dizer, tudo voltado para o próprio homem, para o próprio ser humano, né? Tudo voltado para o próprio ser humano. Então, a pessoa ela não precisa, né, de Deus, ela não precisa de outra coisa, ela precisa dela mesma, e ela tem que decidir o que ela quer viver, a forma que ela quer viver e como ela quer ser feliz, né? Nada de Deus, você percebeu? O que há é apenas o abismo sem fundo do eu em desespero, exatamente isso, buscando liberdade, sentido e felicidade em todo tipo de desconstrução, liberação e perversão. Só que a pessoa, com certeza, ela morreu, né, sem encontrar a tão desejada felicidade. Porque essa é a verdade, né? Porque não existe felicidade sem Deus. Não existe. O que ela tanto procurava, ela não encontrou. Porque nada de Deus
Acabou. A pessoa ela não encontra, ela não se encontra, essa é a realidade. Quando nós não voltamos para Deus, não procuramos em Deus, né? Ligar aqui de novo, através de Jesus, esse desespero da alma, ela vai ficando cada vez pior. Ela vai ficando cada vez pior. Porque a pessoa ela começa a buscar em todo tipo de situação, de coisas, satisfazer esse vazio, e ela não vai encontrar, ela não vai conseguir. E aí ela vai se afundando cada vez mais, como a gente viu. E aí fala assim, ó, para se ter ideia, há registro de que tanto Simone, né, como o marido dela, defenderam pedófilos condenados e relativizaram os pederastas e o incesto. Com mais 67 intelectuais da época, Simone e Sartre assinaram uma carta publicada no jornal Le Monde, pedindo a liberação de 3 criminosos condenados no Tribunal de Versalhes, na França. O documento defendia a relação sexual com menores na faixa etária de 13 anos. Ambos assinaram também uma carta aberta, publicada no jornal Le Berratio, deve ser uma berração aí, defendendo a revogação da lei que punia, né? Le Berratio deve ser a aberração, né? Que punia como estupro os atos sexuais com menores de 15 anos. Né? Pediam o reconhecimento do direito da criança e do adolescente manter relações com as pessoas de sua escolha em solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas de psiquiatria oficial, né? Tudo gente boa, né? De acordo com é a Simone, né? É a Simone, é essa aí mesmo, né? As crianças de 11 anos já deveriam ser consideradas sexuais, mesmo que não tivesse alcançado a puberdade. Ela e Sartre fizeram parte de um movimento francês chamados de FLIP, aí, a Frente de Liberação de Pedófilos. Também criou a Liga dos Direitos das Mulheres, que tinha como objetivo criar uma legislação antissexista. Aliás, foi ela responsável pela palavra sexismo ser incorporada no Diário francês. Incorporada a dicionário francês. O mais triste é que ainda hoje, inclusive entre cristãos e evangélicos, há quem admire Sartre e o Simone e o marido, e o João Paulo, né? Atualmente, ao se responder quem foi Simone, esses detalhes de sua vida não são revelados. Apenas sua tese feminista é apresentada, mesmo assim, de forma atenuada. Todos parecem ignorar completamente a revelação bíblica que diz Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A liberdade tão almejada pelo movimento feminista, sobretudo aquele que segue na esteira de Simone e de João Paulo, impossível de será de fato impossível de ser alcançada. Essa estrada levará para ainda mais fundo no abismo da escravidão da vontade. A vitória obtida para a mulher e para o homem
a cura para a feiura dos relacionamentos entre homens e mulheres só será possível pela vitória obtida por Cristo para a mulher. 2 Coríntios 5, 15. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, como ele fala, o mais triste é que cristãos evangélicos, há quem admire essa tarde Simone aí. E ainda, às vezes, defende as teses dela, mas não procura saber realmente que estilo de vida ela teve. A raiz de tudo isso. As pessoas acham que alguns princípios dela, alguma coisa que ela lançou, acha bonito, e acha que está certo. Só que quando nós começamos a conhecer a história, um pouquinho, como ele coloca aqui, se você tiver estômago, você vai lá e procura saber, como que era a vida dela. Mas a pessoa acha isso, que está certo, as ideias dela, aquilo que ela pregou. Só que o que ela pregou foi desconstruir a figura, feminina. Desconstruir aquilo que Deus criou. É totalmente fora, totalmente errado. Infelizmente, as pessoas acabam enveredando por este caminho. E nós, como cristãs, principalmente as mulheres, nós temos que ter muito cuidado com certos conceitos e princípios que o mundo lança aí fora. Temos que ter muito cuidado. Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Nós não podemos aceitar. Deus, Ele nos criou. Depois, semana que vem, domingo que vem, nós vamos entrar na segunda parte, que realmente é a cura, para a mulher, aquilo que, como Deus nos vê, a forma que Jesus lidou com as mulheres, é isso que nós temos que enraizar a nossa fé, a nossa crença. Não pegar conceitos de pessoas mundanas, de pessoas fora da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente lê, Tem que ter muito cuidado. Se não edifica, não entra por esse caminho. Se está fora dos princípios da palavra de Deus, não entra por esse caminho. Tem que ter muito cuidado. Nós, mulheres, temos que ter muito cuidado com certos princípios que o mundo está pregando, porque está fora da palavra de Deus, está fora dos princípios de Deus. E se está fora, esses princípios, ele vai nos levar a desviar da rota que Deus criou, Ele vai nos levar a sair fora dos propósitos de Deus, o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus sonhou com cada um de nós, vai levar a sair fora dessa rota. Então, nós, tanto homens como mulheres, fomos criados à imagem de Deus, nós temos que procurar ser cheios do Espírito. O que nos vai levar à direção correta é o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos levar à direção correta. Ele vai mostrar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos orientar. Então, nós temos que procurar ser cheios do Espírito Santo, tanto homens como mulheres, ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a endireitar as nossas veredas, a corrigir a rota. É isso que nós temos que buscar. Não buscar conceitos mundanos, buscar conceitos fora da palavra de Deus, buscar conceitos de pessoas que não querem nada com Deus. É isso que nós temos que ter cuidado. Procura, se você tem admiração por alguma pessoa, procura saber o estilo de vida dela. É temente a Deus? É uma pessoa de Deus? Se não for, cai fora. Porque toda pessoa, por mais lindo, maravilhoso que seja, se a pessoa não tem compromisso com Deus, ele vai te orientar fora da palavra de Deus.
cai fora. Porque quando você olha para princípios de pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que não têm fidelidade a Deus, ele vai te orientar a princípios totalmente fora. Sai fora, tá? Para você, né, pegar um princípio, uma orientação, você olha se realmente aquela pessoa é fiel a Deus, se ela tem compromisso com Deus, se ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque se não for, a gente simplesmente tem que ter cuidado, né? Agora, como há pessoas que, né, admira essa Simone, gente, aí quando você vê um pouquinho, né, um pouquinho que você vê aqui, da ideia dela, né, dos pensamentos dela, do estilo de vida dela, tem como você admirar? Nós, como cristãos, tem como nós pegarmos os princípios dela? Jamais. Jamais. Então, vamos tomar cuidado com tudo que é nos apresentado, principalmente nos dias de hoje. Está muito difícil, né? Temos que ter cuidado. E, às vezes, a gente vê até no meio evangélico. É triste, mas é a realidade. Pessoas com ideias totalmente fora da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas, tá? Tem muitos infiltrados no meio evangélico que não são crentes, que não são de Deus, que não são pessoas de Deus. Eles estão infiltrados para desviar o povo de Deus. Cuidado. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa falar qualquer coisa que está fora da palavra de Deus, você já, opa, peraí, isso aí está fora. Entendeu? É isso. Então, cuidado. Não podemos ter admiração por pessoas. Porque tem pessoas que admiram um pregador, admiram um cantor, né? Admira. E aí, quando essa pessoa, ela começa a falar coisas fora dos princípios de Deus, da palavra de Deus, e as pessoas acham, é assim mesmo, porque é o fulano que está falando. Não, não existe isso. Pode ser o seu fulano. Se falar qualquer coisa fora da palavra de Deus, a própria Bíblia diz isso. Nós temos que considerar anátema. Se é fora da palavra de Deus, não aceite. Não engula qualquer coisa. Porque a nossa vida espiritual foi comprada. A nossa vida foi comprada por um preço muito alto. Jesus nos comprou com um preço muito alto. Não podemos vender barato, não. Dá de qualquer maneira a nossa vida. Perder a nossa vida por qualquer coisa. Porque custou muito caro. Nós fomos comprados por preço de sangue. Então, é a Ele, somente a Ele, por Ele, né? Que nós temos que gastar a nossa vida. Por Ele e para Ele. Para qualquer outra coisa, não. Jamais. Amém, irmão? Semana que vem nós terminamos, né? Esse estudo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença. Pai, nós pedimos mesmo, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos livrar, Pai, de todo mal, de todo conceito errado. O Senhor venha, Pai, nos livrar, Senhor, ó Deus, de conceitos mundanos, de conceitos, ó Deus, que está fora da Tua palavra. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos encher, venha transbordar as nossas vidas, para que possamos ter um entendimento, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, do que o Senhor tem para cada um de nós, dos Seus planos, os Seus propósitos para a nossa vida. Possamos viver mesmo, ó Deus, com uma vida enraizada na Tua verdade, na Tua palavra, que a nossa vida seja construída na Tua rocha, Senhor, na Tua palavra, em Jesus, que é o nosso caminho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que pagou um alto preço pela nossa vida, que a nossa vida seja firmada, enraizada nele, e para Ele, por Ele estão todas as coisas.
e que nós possamos, ó Deus, a cada dia, viver essa plenitude do Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda, Pai, a cada um de nós, para que não sejamos enganados, para que não sejamos, ó Deus, levados por qualquer vento, mas que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa trabalhar na nossa vida, mostrar, Senhor, ó Deus, os caminhos, ó Deus, aqui, os princípios que ainda não condiz com a Tua verdade, Senhor, e nos traz, Senhor, ó Deus, a cada dia, de volta, Pai, a Tua palavra, aos Teus ensinamentos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos mesmo, ó Deus, diante de Ti, e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos enche a cada dia, nos capacita a cada dia, viver de acordo com a Tua perfeita vontade. Pai, nos abençoa neste dia, ajuda-nos, ó Pai, e renova, Senhor, as nossas forças. Pai, que à noite possamos estar aqui, ó Deus, para Te adorar, para prestar culto ao Senhor, para, Senhor, ó Deus, colocar, Senhor, diante de Ti, a nossa oferta, o nosso coração, a nossa vida, Pai, como oferta suave ao Senhor. Possamos, ó Deus, prestar um culto a Ti, ó Pai, um culto realmente verdadeiro, Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, nos dá um dia gostoso, um dia tranquilo, um dia pleno, ó Pai, na Tua presença. Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a todos, um bom almoço, uma boa tarde. E à noite, às 19 horas, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, amém?